Eu senti o cheiro do dinheiro antes de ver o salão. Não era o aroma limpo de uma colheita farta, mas o fedor metálico da traição. Foi ali, entre lustres de cristal e vozes sussurradas, que minha vida acabou. Não foi um acidente, foi um ato cirúrgico. A minha própria mãe, Dona Margarida, sentada numa mesa de mogno maciço, fingiu que não me conhecia quando entrei. O vilão não é um estranho. É o sangue do meu sangue, que me renegou publicamente para manter a farsa da riqueza que meu suor pagou. Se eu não agir agora, o que eu perco é mais que a herança da fazenda que construí com as minhas mãos. Perco o direito de respirar sem sentir essa vergonha me queimando. Tentei me aproximar da mesa principal. O caminho era um tapete persa que meus pés de roça pareciam sujar a cada passo. O segurança uniformizado, contratado para proteger os novos amigos ricos dela, me barrou com um braço duro. Ela me viu meus jeans puídos e o casaco de trabalho que eu não tive tempo de trocar. Viu a poeira da estrada ainda grudada nas minhas botas. O olhar dela, que antes me lembrava conforto e pão quente, agora era um bloco de gelo, polido pela ambição. Mas o que me destruiu não foi o olhar dela, nem o braço do segurança. Foi a cadeira. Uma cadeira de veludo elegantemente puxada para fora, vazia, ao lado direito da minha mãe. Um lugar reservado para alguém que fosse digno daquele novo mundo. Um lugar que, mesmo sendo o primogênito, o único que se sacrificou pela família, nunca seria meu. Quando finalmente consegui me inclinar para sussurrar: "Mãe, sou eu, Zé." A senhora Elza, esposa do novo sócio de luxo dela, me olhou de cima a baixo com um nojo tangível. Minha mãe desviou o olhar para o champanhe. E então, senhora Elza soltou a frase que me perfurou o estômago: "Olhe, querida, não sei quem é o jardineiro, mas ele está atrapalhando a vista. Você não é nada aqui." Naquele instante, o homem que ela criou, que salvou aquela família da fome 3 vezes, desapareceu. Restou apenas um estranho humilhado. O que você faria se a pessoa que você mais amou te apagasse da história para caber numa mesa cheia de mentiras? Isso é justiça? O segurança me empurrou para trás e eu cambaleei sobre o mármore frio. A humilhação não é uma dor. É um peso que te afunda. É o som do riso contido dos convidados ricos que assistiam à cena do jardineiro expulso. Aquele empurrão não doeu no meu corpo de 40 e poucos anos, moído pelo sol e pelo trabalho na fazenda. Doeu na alma. Doeu porque vinha do mundo que minha mãe escolheu. O mundo que era o oposto de tudo que tínhamos construído com sacrifício. Eu me lembro da promessa que fiz a meu pai no leito de morte há 20 anos. A fazenda estava endividada. A geada tinha matado a safra. E minha mãe, Dona Margarida, estava doente de preocupação. Eu era um garoto. Poderia ter ido para a capital, buscar uma vida mais fácil, mas fiquei. Sacrifício é uma palavra bonita, mas na prática é cheiro de esterco às 4 da manhã e mão sangrando no arame farpado. Eu vendi a única coisa de valor que eu tinha, uma velha caminhonete, para pagar a primeira dívida. Trabalhei como um cão, 3 safras seguidas, sem tirar férias, sem pensar em casamento, sem amigos. Tudo para que o nome da família fosse limpo, para que Margarida tivesse conforto. E ela teve. Quando a fazenda começou a prosperar, e eu usei o lucro para construir um laticínio moderno, ela começou a frequentar a cidade, a fazer amizades que eu, sujo de graxa e honestidade, nunca faria. Eu dei a ela o luxo que ela nunca teve. Ela me deu o abandono que eu nunca mereci. O que me doeu foi que, na minha ausência, enquanto eu lidava com a burocracia do último empréstimo, ela se aliou a esses tubarões, esses novos sócios que falavam de cifras que eu mal podia calcular. Ela estava vendendo a minha vida, o meu suor, para caber naquele salão. Ela me olhou e viu a prova viva de quem ela realmente era. Uma mulher pobre da roça, que só subiu na vida pelo esforço do filho. Ela me odiou por lembrá-la disso. Eu cambaleei para fora do salão. A luz da lua, fria e indiferente, não ofereceu consolo. Olhei para o relógio velho no meu pulso. Era tarde. Mas havia algo que eu precisava confirmar. Algo que não era apenas o abandono, mas a prova de que a traição ia além do constrangimento social. Voltei para a fazenda de madrugada. A casa, antes cheia de vida, estava silenciosa. E foi na gaveta do escritório, onde eu guardava os documentos do laticínio, que encontrei a virada emocional que transformou a dor em fúria fria. Um envelope pardo, com a logomarca de um cartório que eu não reconhecia, e dentro, o rascunho de uma procuração que transferia a maior parte das cotas do laticínio para um nome: Senhora Elza, a mesma que disse: "Você não é nada aqui." Minha mãe não estava apenas me ignorando.
Ela estava me roubando. O papel pardo amassado na minha mão pesava mais que 1 tonelada de feno. Eu estava na penumbra do escritório às 4 da manhã, e a lâmpada fraca sobre a escrivaninha parecia um olho acusador. Aquele rascunho de procuração era a sentença de morte do meu legado. Não era apenas o laticínio. Era o laticínio que carregava 20 anos de renúncias. Cada linha digitada ali, transferindo o controle da minha vida para a senhora. Elsa parecia escrita com o sangue que eu derramei naquele chão para mantê-lo fértil. A vergonha da noite anterior de ser tratado como lixo na frente de Margarida foi instantaneamente substituída por uma fúria tão gelada que parecia congelar minhas veias. Eu sabia que Margarida andava diferente. Nos últimos 6 meses, desde que o laticínio atingiu o pico de produção e o dinheiro começou a fluir com facilidade, ela começou a se arrumar demais, a ligar para motoristas de aplicativo, a tratar meus conselhos sobre irrigação como bobagens de matuto. Eu ignorei. Eu, o tolo, acreditava à velhice e ao desejo dela por uma vida social que eu, trabalhando, não podia oferecer. Lembrei-me agora, com um calafrio no estômago, de um almoço de domingo onde ela mal me ouviu falar sobre os novos tanques de resfriamento, focada em responder mensagens no celular, rindo com emojis exagerados. Ela estava construindo uma nova vida. E nessa nova vida, o filho sujo de trabalho era um estorvo, uma nota de rodapé embaraçosa. O medo, aquele medo viscoso de perder tudo, começou a apertar minha garganta. Eu peguei a pasta de couro antiga, onde eu guardava os documentos mais importantes da empresa: o contrato social, os registros de propriedade da terra, os títulos de crédito. Comecei a revisá-los compulsivamente. Cada folha era examinada sob a luz amarela, buscando por assinaturas forjadas, anexos escondidos, ou cláusulas que eu, na minha inocência de produtor rural, pudesse ter deixado passar despercebidas. Eu era bom com a terra, com o gado, com a máquina. Eu era péssimo com a letra miúda dos homens de terno. Eu soube então que a injustiça não vinha só do abandono, mas da exploração da minha confiança. Foi ali que percebi o primeiro furo real no meu escudo de segurança. A cópia do contrato social a que deveria estar ali não estava. Em seu lugar, havia apenas uma anotação manuscrita de Margarida, com sua letra ligeiramente trêmula, com Dr. Otávio, para ajustes fiscais. Dr. Otávio era um advogado da cidade grande que ela havia contratado, sob o pretexto de economizar impostos, 1 mês antes. Eu tinha confiado nela cegamente, como um filho confia na mãe. Ela me havia dito que eram apenas documentos de rotina para otimizar os lucros e eu, exausto das 12 horas diárias na ordenha, assinei onde ela indicou, sem ler as setas de papel adesivo. A verdade é que eu sabia que não devia ter assinado sem ler cada palavra, mas eu estava cansado, e a voz dela era doce, maternal, prometendo alívio. Naquele momento, eu não tinha mais dúvidas. Ela havia me traído e me vendido para esses novos amigos. Senhora Elsa não era apenas uma sócia de luxo. Ela era a beneficiária de uma manobra legal que estava sendo executada pelas minhas costas. Eu me levantei, sentindo um tremor que vinha das profundezas do meu estômago. Eu precisava agir. Mas como? Enfrentar Margarida agora? Ela negaria. Enfrentar Senhora Elsa? Ela riria na minha cara e chamaria o segurança de novo. Eu tinha que encontrar o contrato social original. Liguei para meu contador, o Sr. Osório, um homem honesto de 60 anos que trabalhou comigo desde o início. Liguei 3 vezes, ignorando a hora absurda. Na 4ª tentativa, Osório atendeu, com a voz embargada pelo sono. Zé, o que houve? Está tudo bem na fazenda? Eu respirei fundo, tentando manter a voz estável, mas o medo de denunciar minha própria mãe me fazia suar frio. Eu não podia dizer a ele o que eu suspeitava. Não ainda. Osório, preciso de uma cópia do contrato social do laticínio Flores. A minha cópia sumiu daqui. Você teria uma reserva? Osório hesitou do outro lado da linha, e a pausa dele foi longa demais. Zé, eu não tenho a mais recente. Dona Margarida retirou todos os documentos há 2 semanas. Ela disse que o doutor Otávio ia revisá-los. Ela assinou um termo de retirada. O ar faltou nos meus pulmões. O termo de retirada. Ela não agiu sozinha. Ela agiu de forma calculada. A esperança de que tudo não passasse de um erro, de um mal-entendido, evaporou. Senti a vergonha me invadir novamente. Vergonha de ser tão ingênuo, de ter sido manipulado por quem devia me proteger. Eu estava nu perante a lei e perante aqueles abutres. Se ela tinha retirado os documentos do contador, isso significava que o plano estava em estágio avançado. Eu estava à beira do abismo. Eu precisava de um plano que não envolvesse gritos,
pois gritos seriam facilmente abafados pela riqueza e pela influência deles. Eu precisava de prova sólida, de um advogado que não pudesse ser comprado, mas eu era o pobre homem da roça, e eles eram os donos da cidade. Lavei o rosto na pia, tentando afastar a imagem da cadeira vazia ao lado de minha mãe. Aquela cadeira era o símbolo da minha exclusão. E agora eu entendia. Ela estava reservada para o próximo sócio, aquele que realmente importava para ela. Eu não podia confiar no Dr. Otávio, o advogado que ela contratou. Eu precisava ir à capital, encontrar alguém de fora da rede de contatos dela. Mas sair da fazenda agora era arriscado. Se eu abandonasse a propriedade, ela poderia usar isso contra mim. A fazenda, no final das contas, estava registrada em nome da família, mas a maior parte da produção e do lucro dependia do meu trabalho diário. Eu decidi esperar. Esperar Margarida voltar daquela festa imunda e encará-la, não como o filho humilhado, mas como o sócio traído. Meu plano era simples: fingir que não sabia nada sobre a procuração e observar suas reações, buscando uma confissão, um lapso, algo que me desse uma vantagem. O sol começou a surgir, pintando o horizonte com um vermelho que parecia o prenúncio de sangue. Eu sentei na varanda, sentindo o cheiro da terra úmida, o único cheiro honesto que restava na minha vida. O medo de perder tudo se transformou numa determinação fria. Eu daria a minha vida se preciso fosse para proteger o que meu pai e eu havíamos construído. Eu não era nada para a senhora Elsa, e aparentemente nem para minha mãe, mas a fazenda era a minha alma, e eu a defenderia com dentes. Ela chegou perto das 5 da manhã, quando a luz da cozinha ainda era artificial e a madrugada cheirava a orvalho e leite. O som do motor de luxo parando na frente da casa parecia um insulto ao silêncio da roça. Margarida entrou, carregando um casaco de pele falsa e um aroma sufocante de perfume caro. O contraste entre ela, radiante de maquiagem e joias emprestadas, e eu, sentado à mesa com uma caneca de café frio e a poeira da fazenda em mim, era brutal. Ela parecia uma turista na nossa própria casa. Ela tentou passar direto, ignorando minha presença, mas eu bloqueei o caminho. A festa foi boa, mãe. Minha voz estava baixa, controlada, o que a assustou mais do que se eu tivesse gritado. Ela encolheu os ombros, tentando se livrar do casaco, evitando meu olhar. Maravilhosa, Zé. Negócios. Coisas que você não entenderia. Ali estava, o novo muro que ela construiu, feito de desprezo e superioridade financeira. Ela queria que eu a visse como uma empresária de sucesso, e não como a Margarida que eu salvei da miséria. Eu respirei fundo, forçando a lembrança da noite anterior. Você me viu, Margarida. Você viu o segurança me barrar. Você ouviu a senhora Elsa dizer que eu não era nada. E você ficou quieta. Não apenas isso. Havia uma cadeira vazia ao seu lado, feita para alguém importante. E você me deixou no corredor. A injustiça me subiu à cabeça. Eu não estava pedindo caridade. Eu estava exigindo o mínimo de dignidade de quem deveria ser meu porto seguro. O que eu perdi na frente daquelas pessoas foi minha honra. E quem a queimou foi a minha mãe. Ela finalmente me olhou. E o que vi não foi culpa, mas irritação. Você tem que parar de ser tão dramático, Zé. O segurança estava fazendo o trabalho dele. Você não estava vestido apropriadamente. Eles são pessoas importantes. Se você quer estar na minha roda, precisa se portar como tal. Você é um homem da roça, Zé. Você não tem tato. Ela tentou me fazer sentir culpa por ser quem eu era. O homem que sustentou a família. O gaslighting dela era como óleo fervente na minha pele. Ela não era mais minha mãe. Era uma atriz interpretando um papel ensaiado para mim. Essa performance de vítima irritada confirmou minha suspeita. Ela estava escondendo algo grande. A vergonha de ter que enfrentar o filho honesto era menor do que o medo de perder a nova vida de luxo. Eu mudei a tática. Saí do campo emocional e entrei no legal. Mãe, o Osório me ligou hoje de madrugada. Ele disse que o contrato social do laticínio sumiu. Ele disse que você retirou a cópia dele para o Dr. Otávio. É verdade? Eu tentei parecer apenas preocupado com a burocracia, e não como um filho traído. Os olhos dela se arregalaram por um milissegundo, e ela apertou a alça da bolsa de grife contra o peito. A reação foi instantânea. Claro que é verdade, Zé. Quantas vezes tenho que dizer? Eu estou cuidando da parte fiscal, organizando tudo para nós. O Dr. Otávio é um dos melhores. Ele vai otimizar as cotas. A palavra otimizar saiu com um brilho falso. Ela continuou, a voz subindo de tom. Você só se preocupa com o leite e com o gado. Deixa os negócios comigo, você não precisa se preocupar com nada. O desprezo em sua voz, tratando-me como uma criança incapaz, cortava. O pânico dela ao mencionar o nome de Elsa na festa, agora somado à rigidez em torno da bolsa,
Me deu a certeza. E se o documento que eu procurava, a procuração final ou o novo contrato social assinado, estivesse naquela bolsa? Ela a segurava como se fosse um cofre. Eu precisava ver o conteúdo daquela bolsa. Mas um movimento brusco seria o fim da minha chance de obter a verdade pela via da dissimulação. Eu não podia confrontá-la diretamente sobre a senhora Elsa ainda. Eu forcei um sorriso amargo, recuando. Tudo bem, mãe, só me diga uma coisa. O Dr. Otávio já tem a minha assinatura para esses ajustes fiscais? Eu não me lembro de ter assinado nada ultimamente. Era uma mentira descarada. Eu sabia que tinha assinado na correria, mas eu precisava dela para confirmar o crime. Ela relaxou um pouco, aliviada por eu ter recuado. Sim, Zé. Você assinou. Estava junto com aqueles papéis do empréstimo do maquinário. Coisas simples, não se preocupe. A vergonha que senti por ter sido tão facilmente enganado era excruciante. Ela me entregou à sorte dos lobos e me fez assinar minha própria sentença de morte, disfarçada de papelada de empréstimo. Eu sabia que ela estava de saída de novo. Esse era o ritmo dela agora. Fugir para a cidade e voltar apenas para dormir. Eu precisava de um plano para ter acesso àquela bolsa ou ao escritório do Dr. Otávio, antes que o papel final fosse protocolado em algum cartório. Eu precisava de prova legal e rápido ou a fazenda estaria perdida. Com Margarida novamente fora da fazenda, ela alegou ter um brunch de negócios com a senhora Elsa. O silêncio da casa se tornou opressor. Eu sabia que tinha pouco tempo. O Dr. Otávio não esperaria. E minha mãe estava desesperada para sacramentar essa nova vida de luxo, mesmo que isso custasse a alma do filho. A urgência de encontrar um advogado de confiança, que não fosse parte do círculo social e corrupto da capital, me atingiu com força. Lembrei-me de um nome. Um advogado que meu pai havia mencionado há muitos anos, quando houve um pequeno litígio de fronteiras. Dr. Samuel. Ele tinha se mudado para uma cidade menor, cerca de 5 horas ao sul, longe da influência da nossa capital. Samuel era conhecido por ser metódico, obstinado e, mais importante, não se vendia por dinheiro fácil, o que era um grande risco no nosso meio. Eu não tinha o telefone dele, mas tinha o endereço de seu antigo escritório. Decidi que precisava arriscar a viagem, mas não podia deixar a fazenda vulnerável. O laticínio precisava de mim. Eu convoquei Lucas, meu capataz de confiança, um homem que trabalhou comigo por 15 anos e que era como um irmão. Lucas era leal à terra e a mim. Não precisei contar a história da humilhação, mas eu precisei contar sobre o perigo iminente. Lucas, estou saindo, não sei quando volto. Se a Margarida ou qualquer estranho, especialmente alguém da cidade, aparecer aqui perguntando por papéis ou tentando ter acesso ao laticínio sem minha autorização, você não libera, você não assina nada. E se alguém tentar entrar à força, você liga para o xerife e depois para mim. Você confia em mim? Lucas, com sua barba grisalha e olhos cansados, colocou a mão no meu ombro. Zé, eu não confio em mais ninguém nessa família. Além de você, vai e resolve isso. A fazenda é sua alma. A gratidão que senti por Lucas foi um pequeno alívio na minha dor. Ele era a prova de que nem toda a lealdade havia sido comprada. Eu peguei minha velha caminhonete, agora coberta de poeira e marcas de uso. O veículo que eu não consegui vender 20 anos atrás. Coloquei o envelope pardo com a procuração inacabada no porta-luvas, junto com a anotação sobre o sumiço do contrato social. E dirigi. Dirigi por quase 6 horas. Com a mente fervilhando, cada quilômetro de distância da fazenda aumentava meu medo. E, ao mesmo tempo, minha esperança de encontrar uma salvação. Cheguei à cidadezinha do sul no meio da tarde. Era um lugar calmo, quase rural, com ares de interior antigo. Encontrei o escritório do Dr. Samuel na rua principal, num prédio modesto, sem o luxo e a ostentação que Margarida agora apreciava. Dr. Samuel era exatamente como meu pai o descrevera. Um homem baixo, robusto, com óculos de aro grosso e uma pilha de processos que parecia prestes a desabar. Ele me recebeu com cautela. Eu não podia me dar ao luxo de ter vergonha. Eu tive que confessar tudo imediatamente. Comecei pelo momento visceral no salão. Minha mãe me renegou na frente dos sócios. Me chamaram de jardineiro, mas essa não é a pior parte, doutor. Ela me fez assinar documentos para transferir o laticínio para terceiros. Eu confiei no sangue do meu sangue. Eu lhe mostrei o rascunho da procuração e a nota de retirada dos documentos. Dr. Samuel analisou os papéis com a frieza de um cirurgião. Ele não demonstrou emoção, o que era exatamente o que eu precisava. Ele usou uma lupa para examinar a letra da minha mãe na procuração. Isso aqui, ele disse, apontando para a procuração. Se concluído, é o fim do seu negócio, Sr. Zé. É uma cessão de cotas quase total em favor desta senhora Elsa. Você não terá controle, e o lucro será todo dela. O fato de Dona Margarida ter retirado o contrato social do seu contador
É a prova de que ela estava preparando o terreno. A injustiça me atingiu novamente. Mas agora com peso legal. Eu não era apenas um filho rejeitado. Eu era uma vítima de fraude. Doutor, o que fazemos? Eu não tenho muito dinheiro agora, mas eu darei o que for preciso. Se eu perder a fazenda, eu perco a minha vida. Dr. Samuel me olhou por cima dos óculos. Não se preocupe com honorários agora, Zé. Vamos focar no processo. O seu maior problema é a sua assinatura. Se você assinou um documento, mesmo que de boa fé, é legalmente difícil reverter, a menos que possamos provar uma coisa: coação ou vício de consentimento. Mas para isso precisamos saber o que exatamente você assinou e onde esse novo contrato social foi registrado. Ele me deu a primeira centelha de esperança. Uma esperança dura, pragmática. A missão era clara: conseguir o máximo de informação possível sobre o Dr. Otávio e, principalmente, descobrir onde o novo contrato social e a procuração final seriam protocolados. Tínhamos que chegar lá antes que fosse tarde demais. Eu senti uma nova determinação. Eu estava sendo caçado, mas agora eu tinha um aliado. Eu não era mais o nada que a senhora Elsa disse. Eu era o homem que tinha acabado de encontrar um advogado de elite no meio do nada, um homem disposto a lutar pela justiça. Dr. Samuel me instruiu a voltar para a fazenda e agir com extrema cautela. Você precisa descobrir o que o Dr. Otávio está fazendo, Zé. Precisamos saber onde ele vai registrar os documentos. Cartórios são a chave. Se o registro for feito, a reversão será 10 vezes mais difícil. Finja que aceitou a situação, que está ocupado demais com a fazenda para se importar com os ajustes fiscais da sua mãe. Faça ela baixar a guarda. Eu voltei para casa naquela mesma noite, o cansaço da viagem misturado à adrenalina da espionagem. Eu era um homem da roça que agora tinha que fingir ser um bobo alegre, enquanto tentava desmantelar a conspiração de Margarida e seus novos amigos. A vergonha de ter que enganar minha própria mãe era quase insuportável, mas o medo de perder o sustento da minha vida era maior. No dia seguinte, Margarida estava em casa pela primeira vez em semanas, preparando-se para mais uma saída. Ela estava de bom humor, relaxada, o que me fez suspeitar que o plano dela estava muito próximo da conclusão. Eu me aproximei dela na cozinha, agindo como o filho obediente e preocupado com a produção. Mãe, desculpa por aquele meu surto. Eu estava estressado com a safra. Eu menti, sentindo o gosto amargo da traição na minha boca. Você tem razão. Eu sou um bobo para essas coisas de papelada. É melhor você e o Dr. Otávio cuidarem disso. Me diga só, para quando está previsto esse acerto de contas? Quero garantir que o laticínio esteja rodando liso para o novo investimento. A isca funcionou. Ela sorriu um sorriso falso e satisfeito, como se tivesse finalmente domesticado o filho. Que bom que você entendeu, Zé. É para o bem da família? O Otávio vai finalizar o processo na próxima semana. A senhora Elsa está ansiosa para começar a otimização. É uma papelada simples, um registro de protocolo no segundo cartório da capital e pronto. Ela mencionou o cartório com a mesma naturalidade com que falava do tempo. O segundo cartório da capital. Bingo. A informação que eu precisava. O plano de ataque se materializou na minha mente. A próxima semana. Eu tinha menos de 7 dias. Eu precisava de uma pista concreta do documento que eu assinei. Eu tinha que voltar para o escritório do Dr. Otávio sem ser visto. Mas como um homem do campo sem conexões na cidade entraria no escritório de um advogado de elite? Lembrei-me da senhora Elsa. O ódio dela por mim era a minha arma. Ela era arrogante e desleixada. Ela e Margarida frequentavam um clube de golfe chique às terças-feiras de manhã. Se eu pudesse segui-las, talvez pudesse encontrar uma oportunidade. Na terça-feira, eu peguei a caminhonete e me dirigi à capital, parando em um ponto estratégico para observação, longe do clube de golfe, disfarçado de motorista de entrega. Esperei por 4 horas, sentindo a vergonha de ser um espião na minha própria vida. Finalmente, Margarida e Elsa saíram, rindo, entrando em um carro de luxo. Mas antes de sair, Elsa parou para falar ao celular. Ela estava segurando uma pasta preta, idêntica àquelas que carregavam documentos confidenciais. No rascunho da procuração havia um nome: Renato, o motorista particular de Elsa. Eu me lembrei de ter visto o nome dele na nota fiscal de um serviço que o laticínio prestou para a casa de Elsa. O motorista era a chave. Ele sabia dos horários dela, das rotas e possivelmente onde ela guardava os documentos quando não estava com eles. A esperança me empurrou. A injustiça ia ser combatida com a inteligência. Eu não era sofisticado, mas era determinado. Eu tinha o nome do cartório e uma semana de prazo. Minha missão agora era clara: encontrar Renato, o motorista, e suborná-lo ou forçá-lo a me dar informações sobre a pasta preta
E o paradeiro exato do novo contrato social. Eu tinha que colocar a mão na prova antes que minha própria mãe acabasse de me enterrar legalmente. Encontrar Renato foi surpreendentemente fácil. Motoristas particulares em cidades grandes costumam ter um ponto de espera fixo, geralmente um posto de gasolina ou uma lanchonete próxima aos locais frequentados pelos patrões. Eu o encontrei no dia seguinte, em uma área industrial perto do escritório do Dr. Otávio. Ele estava sozinho, sentado na calçada, fumando um cigarro e olhando o celular. Ele parecia entediado e, mais importante, infeliz. Eu estacionei minha caminhonete velha um pouco distante e me aproximei a pé. Ele era um homem jovem, com menos de 30 anos, usando o uniforme impecável da senhora Elsa. Renato, certo? Eu perguntei, com a voz baixa e grave. Ele levantou a cabeça, desconfiado, avaliando minhas roupas de trabalho. Quem é o senhor? Sou Zé. Eu sou o dono do laticínio Flores, onde sua patroa, a senhora Elsa, está tentando se tornar sócia. Ou melhor, a dona. Eu joguei a bomba sem rodeios. Não havia tempo para rodeios. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que ela e minha mãe estão tentando passar por cima de mim, usando papéis assinados sob falsidade. O medo cruzou o rosto de Renato. Ele sabia de algo. Ele engoliu em seco e apagou o cigarro com a ponta da bota. Não sei do que o senhor está falando. A negação era fraca. Sabe sim, eu insisti, abaixando-me para ficar no nível dele. Eu sei que a senhora Elsa não te trata bem. Eu vi como ela te trata, como um lixo, mas eu também sei que você é um homem que precisa do salário. Eu não estou aqui para te demitir. Estou aqui para te pagar muito mais. Eu tirei um maço de notas dobradas do bolso. Não era uma quantia enorme, mas era mais do que ele ganharia em um mês. Eu o encarei com a intensidade de quem está perdendo tudo. Renato, eu construí aquela fazenda do zero. Se eu perder isso, minha vida acaba. Sua patroa me humilhou, mas ela também me roubou. Você pode me ajudar a provar isso? Se você me der as informações que preciso, esse dinheiro é seu. Eu só preciso de uma coisa: saber onde a senhora Elsa guarda a pasta preta de documentos quando ela não está com ela, e se você viu o contrato social ou a procuração final. O dinheiro e o medo de ser descoberto pesaram na consciência dele. Ele hesitou por um longo minuto, olhando para os lados. A vergonha de trair a patroa era visível, mas a perspectiva de uma vida melhor e a certeza de que a senhora Elsa era uma pessoa horrível falaram mais alto. A pasta preta, ela não fica com ela o tempo todo. A senhora Elsa tem medo de perder. Ela deixa na sala de reunião do Dr. Otávio, trancada no armário. Só o Dr. Otávio e ela têm a chave. Ele suspirou. Mas, senhor Zé, eu sei de uma coisa, e isso vai te ajudar. Eu ouvi uma conversa sem querer. Eu me inclinei, sentindo meu coração disparar. O Dr. Otávio e a senhora Elsa estavam brigando. Ela disse que o senhor não podia alegar coação porque a sua mãe, Dona Margarida, estava presente na assinatura e que a lei não considera coação quando a assinatura é feita na presença de um familiar que assegura a boa-fé. Ele me olhou, os olhos arregalados, mas o Dr. Otávio estava preocupado. Ele disse que o senhor assinou o documento na mesma hora que assinou a papelada do empréstimo de 3 milhões de reais para um novo maquinário, mas que a data no contrato social estava diferente. Ele disse que a data foi alterada para parecer que a assinatura foi feita em um dia diferente. Essa era a chave. Não era apenas coação ou vício de consentimento, era fraude de data. A esperança explodiu no meu peito. A alteração de data invalidaria o documento, especialmente se fosse comparada com o registro de empréstimo do banco. Isso provava que a assinatura estava camuflada e não era legalmente válida para o contrato social. Eu entreguei o dinheiro a Renato. Ele o pegou rapidamente, tremendo. Agora vá, Renato. E se a senhora Elsa ou minha mãe perguntarem, você nunca me viu? Sua vida depende disso. Eu voltei para minha caminhonete, o mapa do segundo cartório da capital na minha mente, e a informação crucial sobre a alteração de data. Eu tinha que ligar para o Dr. Samuel imediatamente. A humilhação e a dor da rejeição agora eram combustível para a minha luta por justiça. Liguei para o Dr. Samuel imediatamente, relatando a informação de Renato sobre a alteração da data e o local de arquivamento dos documentos. A sala de reunião do Dr. Otávio. O advogado me ouviu com atenção profissional. Zé, isso é ouro, ele disse, a voz cheia de energia pela primeira vez. Se a data no contrato social for diferente da data no contrato de empréstimo, podemos provar a fraude e a má-fé. É uma quebra de fé contratual
E um vício de consentimento gravíssimo. O fato de sua mãe estar presente e o documento ter sido camuflado como parte da papelada do empréstimo fortalece nosso caso de coação moral. Dr. Samuel me instruiu a entrar em contato urgente com o banco que concedeu o empréstimo do maquinário. Eu precisava de uma cópia autenticada e datada do meu contrato de empréstimo. Isso seria a prova incontestável contra a fraude do Dr. Otávio. Eu passei o resto do dia na capital, enfrentando a burocracia bancária. Finalmente, consegui o documento. A data da minha assinatura no empréstimo era a última quinta-feira do mês passado. Eu enviei uma cópia digitalizada imediatamente para Dr. Samuel, que prometeu redigir uma petição de urgência. Enquanto eu voltava para a fazenda, exausto, recebi uma ligação de Lucas, meu capataz. Sua voz estava tensa, quase de pânico. Zé, o pessoal da cidade está aqui. Estão na porta do laticínio. É a dona Margarida, o Dr. Otávio e um homem forte. Eles vieram com uma ordem, Zé. Dizem que tem direito a uma inspeção de sócio. O ataque começou. Eles sabiam que eu estava no rastro deles e estavam tentando tomar posse física do meu negócio para consolidar a manobra legal antes que eu pudesse reagir. O medo me paralisou por um segundo, mas a fúria pela injustiça me deu força. Lucas, não abra a porta. Não deixe que eles sequer encostem no maquinário. Você não está autorizado a permitir nenhuma inspeção sem a minha presença. Eu estou chegando. Ligue para o xerife local agora e relate invasão de propriedade. Eu acelerei a caminhonete, o motor gritando na estrada de terra. A cada quilômetro, eu pensava na minha mãe, liderando esse assalto à minha vida. Ela havia atravessado uma linha irreversível. Não era mais apenas sobre dinheiro ou humilhação social. Era sobre destruir o meu legado para saciar a ganância dela e da senhora Elsa. Cheguei à fazenda 10 minutos depois, jogando a caminhonete de lado. A cena era exatamente como Lucas descrevera. Margarida, impecável e nervosa, estava gesticulando para Dr. Otávio, que carregava uma pasta idêntica à de Elsa. O homem forte, o segurança, estava apoiado na porta do laticínio, tentando forçar a entrada. Quando Margarida me viu, seu rosto se contorceu de raiva, não de culpa. Zé, que bom que chegou. O Dr. Otávio precisa fazer uma inspeção de rotina. É uma exigência dos novos sócios. Que novos sócios, mãe? Minha voz estava fria como gelo. Aqueles que me chamaram de jardineiro e disseram que eu não era nada? Ou aqueles que você está tentando incluir na empresa com documentos fraudados? O Dr. Otávio deu um passo à frente, com a voz escorregadia e profissional. Senhor Zé, eu sou o representante legal da cota majoritária. Sua mãe é a sócia administradora legalmente. Você não tem cota majoritária nenhuma, doutor. Você e minha mãe me fizeram assinar um documento de cessão de cotas, camuflado como empréstimo de maquinário. E o pior, a data da minha assinatura foi adulterada. Eu tenho a prova do banco que a sua data é falsa. O rosto do Dr. Otávio perdeu a cor. Margarida, desesperada, tentou intervir. Zé, pare com essa loucura. Isso é para o seu bem. Não é para o meu bem, Margarida. É para o seu luxo. E para o da senhora Elsa. Eu encarei o segurança. Você não vai entrar no meu laticínio. Eu sou o único administrador legalmente ativo até que a justiça diga o contrário. O xerife está a caminho. O segurança recuou, percebendo que a situação se tornaria violenta e legalmente perigosa. Dr. Otávio, vendo que a tomada de posse física falhara, puxou Margarida pelo braço. Eles se retiraram, mas a ameaça pairava no ar. A vergonha era minha inimiga. A prova de fraude era a minha esperança. Eu sabia que essa tentativa frustrada faria o Dr. Otávio acelerar o protocolo no segundo cartório. Eu tinha, no máximo, 2 dias. A corrida contra o tempo tinha acabado de começar de verdade. A noite após o confronto na fazenda foi a mais longa da minha vida. Eu mal consegui dormir. O Dr. Samuel ligou, confirmando que tinha anexado a cópia do empréstimo bancário à petição de urgência. Ele estava tentando um mandado judicial que impedisse o segundo cartório da capital de registrar qualquer alteração no contrato social do laticínio Flores, citando forte suspeita de fraude. Zé, o sistema judiciário é lento. Eles podem protocolar o pedido a qualquer momento e a decisão pode demorar. Precisamos que o juiz veja a evidência de fraude o quanto antes. Ele me alertou. A pressão era esmagadora. Se eles registrassem, mesmo que o documento fosse fraudulento, a burocracia para reverter a situação poderia levar anos e esgotar meus recursos. Eu não podia esperar. Eu precisava de algo mais. Eu precisava do original. Eu voltei a ligar para Renato,
o motorista. Eu precisava saber se o doutor Otávio tinha voltado ao escritório depois da humilhação na fazenda e se a pasta preta ainda estava na sala de reunião. Renato confirmou que Otávio estava furioso e que havia ido ao escritório para reorganizar a papelada e preparar a submissão ao cartório na manhã seguinte. A pasta preta estava lá. A esperança se fundiu com a necessidade de cometer um ato desesperado. Eu sabia que não devia invadir um escritório de advocacia, mas a lei naquele momento era lenta demais para proteger a minha vida. Eu precisava da prova física para mostrar ao juiz que a alteração da data era real. Na calada da noite, eu voltei à capital. Não usei minha caminhonete. Peguei emprestado o carro antigo de um vizinho, menos chamativo. O escritório do Dr. Otávio ficava no 10º andar de um prédio comercial de luxo. Entrar ali era quase impossível para mim, o homem da roça. Eu estudei o prédio. A única vulnerabilidade era a área de serviço no fundo. Vestido de preto, me sentindo ridículo e aterrorizado, escalei a cerca baixa e encontrei uma porta de serviço destrancada, usada pelos zeladores para descarte de lixo. A vergonha de estar ali, rastejando, invadindo, era intensa. Consegui subir as escadas de incêndio até o 10º andar. A porta de acesso ao escritório estava trancada, mas eu tinha uma chave de fenda e a experiência de consertar máquinas complexas na fazenda. Abri a fechadura com dificuldade, o suor escorrendo pelo meu rosto. O escritório era opulento, escuro e silencioso. Achei a sala de reunião. O armário de mogno estava lá. E sim, trancado. Renato havia dito que só Otávio e Elsa tinham a chave. Eu não podia arrombar o armário, pois o dano seria prova de invasão. Eu procurei nos arredores. E então vi, em uma pequena escrivaninha lateral, Otávio havia deixado um maço de chaves pendurado, presumivelmente as chaves auxiliares. Eu peguei a chave que parecia mais robusta e testei no armário. O clique que ouvi foi o som da minha salvação, ou da minha ruína. Lá dentro, na primeira gaveta, estava a pasta preta. Eu a abri, as mãos tremendo. Dentro, havia vários documentos. Eu encontrei o contrato social que ele havia escondido. Olhei para a data da minha assinatura. Estava datada de 3 dias antes da data real do empréstimo bancário. A prova de fraude estava ali, nas minhas mãos. Eu tirei fotos de alta resolução do documento, do cabeçalho e da data fraudada, usando meu celular. E o mais importante, peguei o documento original, substituindo-o por uma cópia em branco que eu tinha levado, na esperança de que demorassem a notar a ausência. Antes de sair, meu olhar caiu sobre um envelope na mesa de Otávio, endereçado à minha mãe. Abri-o rapidamente. Era um recibo. Margarida havia recebido uma comissão de parceria de R$200 mil, paga pela senhora Elsa, pela facilitação da cessão das cotas. A traição tinha um preço, e o preço dela era R$200 mil e a destruição da vida do filho. A vergonha e a injustiça atingiram um pico. Ela não só me vendeu, como recebeu um pagamento por isso. Eu saí do prédio tão silenciosamente quanto entrei, a pasta preta escondida sob o casaco. Eu tinha a prova, mas agora eu era um ladrão, com a mão suja, lutando por algo que me era legítimo. Cheguei ao escritório do Dr. Samuel antes do sol nascer. Eu estava pálido e cheirando a suor frio, mas eu tinha o documento original. Eu coloquei a pasta preta na mesa dele, junto com o recibo de comissão de R$200 mil de Margarida. Eu tenho o original, doutor, e a prova de que ela foi paga para me trair. Dr. Samuel examinou o contrato social e o recibo. Ele comparou as datas. A diferença era gritante. O documento de cessão de cotas era de fato fraudulento. Zé, você correu um risco enorme, mas isso nos dá a vantagem que precisávamos. Com o original e o comprovante de pagamento à sua mãe, podemos provar que a cessão não foi um ajuste fiscal, mas uma manobra coordenada e remunerada para a apropriação indevida do seu negócio. Ele trabalhou freneticamente. Ele alterou a petição de urgência, anexando as fotos do recibo e, o mais importante, solicitando uma audiência de urgência para apresentar o documento original ao juiz, antes que Otávio tivesse tempo de reagir à sua ausência. O telefone do Dr. Samuel tocou. Era o gabinete do juiz. A sorte estava ao meu lado. O juiz concedeu a audiência de urgência para o final daquela mesma tarde, devido à gravidade das alegações de fraude e o risco iminente de registro em cartório. Eu tinha poucas horas. Liguei para Lucas e pedi que ele viesse imediatamente à cidade, para ser minha testemunha de caráter. Eu precisava de alguém honesto ao meu lado. Quando chegamos ao fórum, o clima era tenso. Dr. Otávio e a senhora Elsa estavam lá, impecavelmente vestidos,
mas com olhares nervosos. Eles ainda não sabiam que eu tinha o contrato social original. Margarida também estava presente, sentada sozinha, parecendo pálida e assustada. Ela me viu e desviou o olhar com vergonha. A audiência começou. Doutor, Samuel apresentou nosso caso com a frieza de um mestre. Ele começou com a humilhação pública e o histórico de sacrifício. O Sr. Zé construiu essa empresa do zero, abrindo mão da própria vida pessoal. Sua mãe, Dona Margarida, vendeu a ele uma mentira, vendendo o laticínio para esta senhora Elsa, sob a alegação de ajustes fiscais. O advogado de Otávio, um homem arrogante e gordo, zombou. Excelência, são apenas boatos de um filho mimado que não entende de finanças. O contrato social foi assinado de boa fé, com a presença da sócia administradora, sua própria mãe. Foi a deixa para o Dr. Samuel. Excelência, não apenas a assinatura foi obtida sob coação moral, camuflada em meio à papelada de um empréstimo de 3 milhões de reais, mas a data no contrato social, que supostamente valida a cessão, foi fraudada. A senhora Elsa e Otávio se entreolharam, apavorados. Dr. Samuel apresentou a cópia autenticada do contrato bancário. A data de assinatura deste empréstimo que o Sr. Zé assinou na mesma pilha de papéis é a quinta-feira passada. O contrato social de cessão de cotas está datado de segunda-feira, 3 dias antes, o que é impossível e configura fraude documental. O advogado de Otávio tentou argumentar. Onde está o contrato social original? É apenas a palavra dele contra o documento. Dr. Samuel sorriu. Um sorriso de satisfação fria. Eu tenho o original, Excelência. Ele abriu a pasta preta, que Otávio reconheceu imediatamente, e colocou o documento na mesa do juiz. O juiz analisou a data e, em seguida, o comprovante bancário. As datas são incompatíveis. O vício de consentimento é claro e a fraude é evidente. O juiz declarou a voz grave e autoritária. Então Samuel deu o golpe de misericórdia. Ele apresentou o recibo de 200 mil reais de Margarida. Sua mãe, Dona Margarida, foi remunerada pela senhora Elsa para facilitar essa fraude, como prova este comprovante de comissão de parceria. Margarida desabou em lágrimas, soluçando de vergonha. A cadeira vazia na festa, o símbolo da minha exclusão, agora parecia um banquinho de réu para ela. Ela havia me destruído por 200 mil reais. A vergonha era a minha, mas a culpa era dela. O juiz foi rápido, considerando a prova de fraude documental e o comprovante de pagamento à sócia administradora. Eu emito uma liminar de urgência. O contrato social de cessão de cotas está suspenso e nulo. O segundo cartório da capital está proibido de registrar qualquer documento relativo ao laticínio Flores. E a senhora Elsa e o Dr. Otávio estão proibidos de se aproximarem da propriedade. O inquérito sobre fraude documental será aberto imediatamente. Eu senti o peso sair dos meus ombros. Eu havia vencido a batalha legal, mas a guerra emocional estava apenas começando. Eu olhei para minha mãe, que estava sendo amparada pelo Dr. Otávio, agora também em desgraça. A esperança de ter minha vida de volta era real, mas o preço havia sido a perda completa da minha família. A liminar do juiz foi a minha vitória legal, mas a derrota moral. Saí do fórum atordoado. A senhora Elsa e o Dr. Otávio foram embora rapidamente, com a promessa de serem investigados. Meu advogado, Dr. Samuel, garantiu que a fazenda estava segura, pelo menos por enquanto, mas Margarida ficou para trás, esperando-me na porta. O luxo e a arrogância tinham desaparecido. Ela era apenas uma mulher velha, sozinha, com o rosto inchado de choro e o futuro incerto. O medo nos olhos dela me deu a força final para enfrentá-la. Você veio me buscar, Zé? Ela perguntou, a voz fraca e trêmula. Não, Margarida. Eu vim saber o porquê. Eu não estava gritando. Eu estava apenas exausto. E a dor era profunda demais para ser expressa em volume. Eu dei a minha vida por essa família. Eu te tirei da miséria. Eu cumpri a promessa ao meu pai. E você me vendeu por 200 mil reais. Por quê, mãe? Ela olhou para o chão. A vergonha a consumia. Eu estava cansada, Zé. Cansada de ser a pobre da roça. Cansada do cheiro de leite. Quando a Elsa apareceu, ela me mostrou um mundo que eu nunca tive. Ela disse que eu merecia o luxo, que você era um caipira sem ambição, que nunca me daria a vida que eu queria. A frase da senhora Elsa, "Você não é nada aqui", ressoou novamente, mas agora com uma origem ainda mais cruel. O eco das palavras que minha mãe permitiu que fossem plantadas em sua mente. Ela não me via como filho, me via como o obstáculo entre ela e uma vida falsa de grandeza. E a cadeira vazia, mãe? A pergunta era um punhal. A cadeira vazia naquela festa era para a senhora Elsa? Era o lugar do meu abandono? Ela levantou a cabeça,
E as lágrimas escorreram novamente. A cadeira vazia. Era para você, Zé. No começo, eu tentei falar para o pessoal que você estava chegando, mas eles riram de mim. Disseram que você parecia um peão. E aí quando você apareceu sujo de trabalho, eu me senti envergonhada por você. Eu não soube te defender. Ela parou, soluçando. Eu fui fraca, Zé. E depois, a Elsa me convenceu de que você era um estorvo. A confissão foi visceral e me destruiu. Ela não só havia me traído, mas havia sentido vergonha de quem eu era. De quem ela me ensinou a ser. O sacrifício de 20 anos foi resumido em um momento de fraqueza e vergonha social. Você assinou a minha sentença de morte, eu disse, olhando-a nos olhos pela última vez como filho. Você me renegou na frente dos ricos e me roubou por trás. Eu não sei quem você é, Margarida, mas você não é mais a minha mãe. Eu chamei um táxi, não para ela, para mim. Eu voltei para a fazenda sozinho. Lucas me recebeu na porta, silencioso. Ele sabia que mesmo tendo recuperado a fazenda, eu havia perdido algo muito maior. Eu precisava garantir que Margarida nunca mais tivesse o poder de destruir meu trabalho. Dr. Samuel me orientou a tomar medidas drásticas. Eu ajuizei uma ação de exclusão de sócio contra Margarida, baseada em quebra de dever fiduciário e má-fé. Era a única forma de garantir que ela fosse legalmente afastada da administração e de qualquer poder de decisão na empresa, impedindo futuras conspirações. A notícia se espalhou na cidade. A pobre mulher da roça que tentou se passar por rica e que foi exposta por fraudar o próprio filho. A mesa de ricos que a acolheu se desfez em fofocas. Ela perdeu os amigos e a influência que tanto buscou. Eu não queria a prisão dela. Eu só queria paz e justiça. O juiz aceitou o pedido de exclusão, citando o comprovante de pagamento de comissão como prova irrefutável de sua conduta imprópria como sócia administradora. Margarida foi forçada a se retirar da sociedade, recebendo apenas o valor residual de suas cotas originais. Hoje, sou o único proprietário do laticínio Flores. O negócio prospera, mas a casa está vazia. Margarida se mudou para um pequeno apartamento na cidade, longe do campo que ela passou a odiar, vivendo da pequena quantia que lhe restou. Ela tenta ligar, mas eu não atendo. Eu sei que devo sentir pena, mas o buraco que ela deixou em mim é grande demais para a caridade. Eu venci a injustiça e o roubo. Eu mantive meu legado e minha honra, mas quando estou sozinho na varanda, olhando para o horizonte vermelho da minha terra, eu lembro da senhora Elsa dizendo, você não é nada aqui, e eu percebo que, ao salvar a fazenda, eu perdi a única coisa que me fazia querer ser algo. A minha família. A cadeira vazia na festa era o aviso, e foi ali que minha vida, como eu a conhecia, realmente acabou.